vídeo de hoje eu vou falar sobre o Coin11, o ETF de Bitcoin que promete pagar dividendos mensais, aí acima inclusive de 2% pelo menos nos últimos meses. É um assunto que a gente já mencionou no canal. O disclaimer clássico desse vídeo é que isso não é uma dica de investimentos, vou apenas mostrar alguns dados e alguns gráficos aqui para vocês na tela. Se vocês curtem o conteúdo do canal, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade então na seção dos comentários. E por que eu resolvi gravar o vídeo de hoje falando sobre o Coin11? Bom, eu já expliquei como é que funciona esse ETF que promete pagar dividendos mensais em Bitcoin, então capturar um pouco da valorização do Bitcoin e também pagar dividendos mensais. E se a gente observar aqui, não existe faz muito tempo esse ETF aqui no Brasil, desde dezembro de 2024 ele já está pagando dividendos e todos os meses acima dos 2%. Então é um dividendo bastante considerável. Mesmo se a gente levar em consideração que a Selic está em 15%, então o CDI teria uma rentabilidade próxima de 1%, aqui a gente tem os dividendos e também uma potencial valorização, no caso da valorização do Bitcoin, o que é muito interessante, porque quando a gente fala de dividendos aqui no Brasil, as opções são muito ruins. Quando a gente pega o Ibovespa, por exemplo, corrigido pelo dólar, certo? Deixa eu carregar novamente aqui o gráfico. A gente vê que quem comprou o índice Ibovespa lá em 2010, 2011 e segurou até agora, se a gente simplesmente corrigir pelo dólar, essa pessoa perdeu dinheiro. Então, a questão de fundos imobiliários também tem o problema da crise do crescimento da população. Então, por exemplo, hoje em dia existem mais pessoas ali entre 0 e 4 anos do que entre 40 e 44 anos, certo? O que significa que eventualmente a população vai começar a envelhecer, então o mercado imobiliário está desaquecendo. Além disso, temos taxas de juros nominais altas no Brasil, temos uma inflação crescente também, e a gente vê aí uma situação econômica bastante caótica. Então, quando a gente fala de dividendos, pelo menos no Brasil, aqui a situação no momento não é muito boa. Eu espero que melhore, não vejo nenhuma perspectiva muito clara de melhora no curto e médio prazo, espero que isso aconteça, mas enfim, é o cenário que temos hoje. E quando falamos de dividendos altos e rentabilidade do Bitcoin, parece que a gente está unindo o melhor dos dois mundos. O disclaimer também que é muito necessário fazer aqui neste vídeo é que assim, tem uma frase clássica do Bitcoin que diz not your keys, not your coins, ou seja, se você não tem as chaves privadas dos seus Bitcoins, você não tem o Bitcoin de verdade. Na verdade, você está delegando a custódia para outra pessoa. E é exatamente o que acontece aqui no caso do Coin11, ou de qualquer outro ETF, como BIT11, por aí vai. Ou quando você, por exemplo, compra as ações aí da MicroStrategy. A MicroStrategy é um ativo que eu falei em vários vídeos aqui no canal, que eu mencionei em vários vídeos aqui no canal. Por exemplo, nos últimos 5 anos, a empresa aí se valorizou mais de 3.000% em dólar. Então, se você está procurando única e exclusivamente a valorização aí do seu ativo, o desempenho da MicroStrategy foi maior do que o desempenho do Bitcoin, que se valorizou mais de 1.000% em dólar. Agora, o Bitcoin tem outras vantagens, né, que é a soberania financeira, a autocustódia e por aí vai. Mas enfim, eu acho que o pessoal que acompanha o canal já sabe de tudo isso. Então vamos voltar aqui para o Coin11, porque o que é interessante? Geralmente o Coin11 ele tem os dividendos mensais, mas ele se valoriza menos do que o Bitcoin. E se a gente pegar no dia de hoje, que é um dia onde o Bitcoin está próximo da máxima histórica, o Bitcoin se valorizou em torno de 1,74%. E a MicroStrategy aqui, por exemplo, se valorizou em torno de 2%. Deixa eu pegar o gráfico do dólar, porque isso vai ser útil também muito em breve. Então vamos pegar o dólar aqui, a variação de hoje foi de 0,21%. Então, não houve uma valorização significativa em dólar. E por que isso é importante? Porque o Coin11 é cotado em reais. E a gente tem uma valorização de 3,69% do Coin11 em reais aqui. Então, comparado com a valorização do Bitcoin, a valorização do Coin11 foi ainda maior no dia de hoje e muito expressiva, inclusive. Mesmo se a gente levar em consideração a valorização do dólar, não justifica esse aumento tão significativo do Coin11 em comparação com o Bitcoin. Então, eles acabaram provavelmente acertando ali a mão
em alguma venda de coberta de call, que é a operação que eles fazem, então, para gerar esses dividendos. E é uma atualização que eu faço recorrentemente aqui no canal, porque é um ativo bastante interessante, então une o melhor dos dois mundos, a valorização do Bitcoin e a distribuição de dividendos. Só que se a gente observar aqui, como eu já mostrei em outros vídeos aqui do canal, a valorização do ETF não costuma ser tão boa quanto a valorização do Bitcoin. Por exemplo, desde dezembro aí de 2024 e janeiro de 2025, então o fundo teve uma desvalorização, começou ali sendo cotado próximo dos R$ 100, se eu não me engano, cada cota, e está abaixo disso. Agora, se tiver o reinvestimento dos dividendos, daí o cenário é diferente. Eu já falei sobre isso em outros vídeos do canal, então não vou entrar de novo no tema, mas eu achei interessante aqui a valorização do dia de hoje para o Coin 11. E aqui eu pedi ajuda do ChatGPT para relembrar como é que funciona o mecanismo de geração de renda do Coin 11, caso vocês não tenham visto os outros vídeos do canal, que eu recomendo que vocês assistam. Mas então aqui ele explica. O Coin 11 é o ETF brasileiro que oferece exposição ao Bitcoin combinada com distribuição de dividendos mensais. Mas atenção, esses proventos não vêm do staking, é claro, né? Porque o Bitcoin não tem staking de Bitcoin, é Proof of Work, certo? Ou posse direta de Bitcoins, e sim uma estratégia de opções. Veja como funciona. Mecanismos de geração de renda. Então, primeiro, exposição ao Bitcoin. O fundo reaplica o índice NEOS Bitcoin High Income, que segue o preço do Bitcoin, mas sem possuir cripto diretamente. A réplica é feita via ativos financeiros e derivativos. A venda de opções de compra, então, covered call. Mensalmente, o Coin 11 vende opções de compra sobre seu ativo subjacente. Ao fazer isso, recebe prêmios, uma renda que depois distribui aos cotistas como dividendos. Distribuição dos prêmios, então, que viram dividendos mensais e variam entre 2% e 2,4% ao mês, que é um dividendo bem interessante, certo? Aqui tem um exemplo real. Mas beleza, só um exemplo que não é um... Pois é, assim, não, exemplo real mesmo. Em julho de 2025 foi distribuído em torno de R$ 2 por cota, pago em 8 de julho, é verdade, 2025. Traduzindo para yield, cerca de 27 ao ano, conforme os dados da TradingView Investing.com. O que considerar, então? Limitação do potencial de alta. Se o Bitcoin disparar, as opções limitam o ganho, pois o ETF pode ter de vender a preços inferiores ao mercado. Isso é verdade. Inclusive, eu estava esperando que quando o Bitcoin começasse a se valorizar bastante, o que aconteceu hoje, o ETF não ia performar tão bem, mas aconteceu o contrário aí, surpreendentemente. Tem taxa de administração, tributação também. Eu não sabia que tinha tributação de dividendos, imposto de renda retido na fonte. O ChatGPT, às vezes, ele dá uma viajada aqui, venda de cotas tributadas conforme... venda de cotas, beleza, mas tributação de dividendos para ETFs, por favor, me corrijam nos comentários, mas eu acho que o ChatGPT viajou aqui. Então, resumo. Você investe no ETF com exposição direta ao Bitcoin, o fundo gera renda vendendo opções de compra mensalmente, essa renda é distribuída como dividendos que variam mês a mês, riscos envolvem limitação de ganhos, volatilidades, taxas, a operação de opções, enfim, é um risco muito maior que o do Bitcoin, pois além do risco do Bitcoin ainda tem o risco do fundo, da gestão, das causas aí das opções, certo? Enfim, tributação a padrão de renda variável no Brasil. Cara, mas tem tributação na fonte sobre dividendos aqui? Só um pouquinho, eu vou pesquisar isso agora. Aqui, de fato, o ChatGPT estava viajando, então aparentemente a distribuição de lucros e dividendos ainda é isenta no Brasil, não sei até quando, mas espero que continue assim. Então vamos seguir aqui o vídeo. Eu perguntei também como é que funciona a operação de opções neste caso. Então, basicamente o fundo faz uma operação chamada covered call, ou venda coberta de opções de compra, certo? Então... ele fala que o fundo não compra a exposição ao Bitcoin diretamente, mas replica o desempenho. O fundo vende opções de compra call sobre essa posição. O fundo lança opções de compra com vencimento geralmente um mês e preço de exercício acima do valor atual de Bitcoin. Essas opções dão ao comprador o direito de comprar Bitcoin ou ativo que o representa a um preço determinado no futuro. O fundo recebe um prêmio por essa venda. Esse preço é uma renda fixa aí, que o fundo recebe imediatamente pela venda da opção. E essa renda que o Coin 11 distribui como dividendo mensal aos cotistas. Bom, então aqui ele mostra dois cenários de o que pode acontecer aí nesses casos das operações de, como é que se chama? De venda coberta de opções de compra, certo? Ou também em inglês covered call.
E basicamente o que acontece? Então ele coloca um preço aí de venda para o Bitcoin. Se o preço do Bitcoin não atinge este cenário, se o Bitcoin fica abaixo do preço do exercício, então a opção vira pó, expira sem valor, o fundo fica com prêmio e mantém a posição. E esse é o cenário ideal para gerar dividendos recorrentes. O cenário ruim, então, seria quando o Bitcoin ultrapassa o preço do exercício, a opção é exercida, o fundo é forçado a vender parte da posição equivalente pelo preço combinado, geralmente abaixo do mercado, e ele ganha menos na valorização do Bitcoin, mas fica com prêmio de venda da opção. Nesse caso, o fundo limita seu lucro em troca de geração de renda. Se o Bitcoin cair muito, o fundo ainda recebe o prêmio de vendas das opções e isso pode ajudar a amortecer parte da perda, mas não protege totalmente contra quedas bruscas. Então aqui tem um exemplo prático. Imagino que o Bitcoin está cotado a 300 mil dólares e o fundo vende opções de compra com strike em 320 mil dólares. Não, reais, certo? Se o Bitcoin fica abaixo de 320 mil reais, o fundo embolsa o prêmio. Se o Bitcoin passar de 320 mil reais, o fundo ganha só até esse valor, mais o prêmio, perdendo o upside em cima disso. Enfim, eu já expliquei isso em outros vídeos aqui. Resumo da operação, aqui fala sobre o resumo. Vocês podem dar uma lida aqui se vocês ainda não entenderam o ponto. E aqui eu pedi para dar mais algumas informações, mas o ChatGPT começou a viajar. Enfim, interessante. Eu queria gravar esse vídeo só para falar sobre a valorização, especificamente no dia de hoje, do Coin 11, de mais de 13,5%, que é maior que a valorização do Bitcoin. E também, surpreendentemente, que a MicroStrategy. Pelo menos agora, né? Porque a MicroStrategy é um Bitcoin com mais volatilidade. Então, pode ser que isso mude até o final do dia. Mas achei muito interessante e resolvi gravar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, é claro, isso não é uma dica de investimentos. Então, façam sua própria pesquisa. Apenas alguns dados para vocês aqui na tela. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever no canal, ficar à vontade na seção dos comentários. E clicar no hype aqui também, que eu acabei de ativar, eu não tinha ativado, eu ficava pedindo para vocês clicarem no hype sem o hype. Então agora existe o botão no hype e, por favor, façam isso se vocês quiserem ajudar o canal. Vou ficando por aqui, até amanhã no próximo vídeo do canal, até hoje ainda, porque eu estou gravando mais de um vídeo por dia. Um grande abraço e até mais.